traçador de altura. Bom, agora que você já conhece a mesa de desempenho, eu posso apresentar para vocês um outro instrumento de medição. Na verdade, ele é de medição, mas também ele é muito mais de traçagem também, tá? Então, que é o traçador de altura. Como o próprio nome diz, ele serve para traçar alturas, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma peça, um perfil de uma peça que você tem que usinar no torno, tá bom? Então, por exemplo, que essa peça tem esse perfil aqui, ó. Uma peça hipotética, obviamente, né? Por exemplo, a peça que você quer usinar, ela tem esse perfil aqui, tá bom? Ou seja, para você usinar essa peça, você vai ter que pegar uma peça bruta maior do que ela, tá? Então, eu vou desenhar aqui a peça bruta que você vai pegar para poder usinar essa peça. Então, como você deve ter aprendido lá na usinagem básica, como é que você faz aqui? Você vai facear esse lado e vai prender no torno, né? Para começar a usinar. Só que seria mais fácil para você se você já tivesse na sua peça as marcações da posição dos pontos onde você vai ter diâmetros diferentes, tá? Então observem aqui que eu tenho esse ponto aqui, ó. Aqui eu supondo que eu faceei, né? Ficou até aqui. Então eu tenho esse ponto, tenho esse outro ponto aqui, tenho esse outro ponto, esse outro ponto, esse outro ponto aqui com diâmetro diferente, né? Esse aqui também, esse aqui é outro diâmetro, esse aqui é outro diâmetro e o final da peça. Tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu pego a minha peça bruta, né? Tá aqui. Minha peça bruta. Eu vou e faço uma marcação, ó. Eu sei que nesse ponto aqui vai ter um diâmetro, por exemplo, de 20 milímetros. Ah, eu sei que nesse outro ponto aqui eu vou ter um diâmetro de 15. Nesse outro ponto aqui um diâmetro de 17. Nesse aqui um diâmetro de 25, né? Então, várias marcações de acordo com o meu projeto. Tá bom? Aí eu sei, por exemplo, que esse primeiro ponto aqui, ele está a 20 milímetros da ponta. Eu sei que esse outro ponto aqui, ele vai estar a 15 em relação ao ponto anterior. Esse outro aqui eu vou andar mais 10 e assim sucessivamente até os pontos finais ali, tá? Então como é que eu vou fazer isso daí? Tá bom? Então eu vou usar um traçador de alturas. De que forma? Então eu pego uma mesa de desempenho semelhante àquela do meu relógio comparador. Então vou redesenhar aqui. Então tá aqui a mesa de desempenho. O pezinho dela. Vou pegar minha peça bruta depois de faceada, vou apoiar ela aqui em cima da minha mesa de desempenho, tá certo? E aqui ao lado eu vou colocar meu traçador de altura. O traçador de altura é esse instrumento aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado para vocês poderem conhecer. É esse instrumento aqui, tá? Ele tem essa base, ele tem essa escala aqui graduada em milímetros ou em polegadas, depende aí do que você estiver utilizando, tá? Resolução de 0,05 ou 0,02 e é uma escala de paquímetro, igualzinho de paquímetro. Se eu aproximar aqui, vocês vão observar, ó. Observem aí, ó. Leitura igual de paquímetro, tá certo? Aqui na ponta, eu vou ter o que eu chamo de ponta de metal duro, ou riscador, tá? Então essa pontinha aqui, observe que ela tem uma coloração diferente, porque ela é feita de metal duro, um metal mais duro que eu consigo riscar, tá? Essa hastezinha, nesse caso aqui eu não consigo substituir, mas tem instrumentos onde você consegue substituir essa ponteirazinha aqui, tá bom? Então, como é que eu faço? Ah, eu sei que essa minha primeira marcação aqui está a 20 milímetros em relação à base. Aí eu venho aqui com o meu relógio, eu venho aqui com o meu traçador de altura e vou colocar na posição 20 milímetros. Então, por exemplo, aqui, ó, cravado em cima do 20 milímetros. Aqui. Aí eu vou e travo o meu nônio, meu carrinho, travo aqui o ajuste fino, coloco aqui sobre o meu desempenho, aqui vai estar minha haste, aqui vai estar o meu riscador, e aí eu vou e faço um risco aqui na peça. Aí agora eu sei que o segundo ponto está a 15, então 20 mais 15 é 35. Então eu vou colocar agora com 35. Venho aqui. Então 35. Coloco novamente lá no meu desempenho. Agora vai estar em uma outra posição, obviamente, e faço a marcação com 35. E no final eu vou ter uma peça bruta toda marcada, tá certo?
Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui agora sobre o desempenho para vocês poderem observar como é que é feito isso na prática, tá bom? Bom, então aqui nós temos nosso desempenho. Vou colocar aqui sobre o desempenho o nosso traçador de altura, tá certo? Observem aqui que ele já está na leitura de 20 milímetros, tá bom? Foi o nosso exemplo ali. Como exemplo, eu vou pegar essa barra aqui, vou supor que ela está faceada. Então, como é que eu faria aqui? Coloco aqui a minha base, né, próximo aqui. E aqui eu venho com o meu riscador e faço um risco aqui na minha peça. Ó. Posso ir girando aqui e fazer desse risco. Tá? Observem aqui, ó. Você conseguir mostrar aqui na câmera. Observem aqui que eu tenho um pequeno risco aqui na minha peça, ó. Tá vendo? Ó, o risco aí mais brilhante um pouquinho, tá bom? Aí eu fiz a marcação com 20, venho, coloco aqui meu traçador de altura na posição 35, que seria a próxima marcação. Travei, coloquei aqui, venho aqui e faço outra marcação. Então, se eu observar aqui agora, ó, eu tenho uma segunda... Aqui, ó, eu tenho uma segunda marcação na minha peça, tá? E aí eu vou marcando a peça inteira. No final, eu vou ter minha peça toda marcada com as alturas, né? Por isso chama traçador de altura. E aí eu vou e faço a minha usinagem, tá? Eu também posso usar essa ponta aqui para fazer leitura, né? Então, por exemplo, aqui eu posso apoiar uma peça aqui no meu desempenho, tá? Venho com o meu traçador de altura aqui, coloco ele aqui em cima e faço a minha leitura ali, tá? Então, como aula prática, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar foto aqui de algumas leituras aqui. Vou pedir para vocês poderem fazer a leitura do traçador de altura, tá? Tanto em milímetro como em polegada. É bem tranquilo, a leitura é feita igual ao paquímetro, tá? Então, é bem tranquilo de fazer isso daí, tá certo? Então, esse é nosso traçador de altura.